É um prazer e uma honra estar aqui nessa mesa com vocês e diante de vocês para fazer essa breve comunicação, porque eu fui surpreendido por esse convite de estar na mesa. Eu vim para estar aí do lado de vocês, mas para mim é muito importante porque a obra do Walter Caldas foi uma das que me formaram em termos de artes visuais, ou seja, ela tem uma característica muito própria, que é que cada obra se individualiza. Nem todo artista tem essa individualidade de cada obra se isolar das outras e ter uma identidade própria. E isso é uma característica da obra do Voltaire, e isso é raro, porque, normalmente, quando nós vemos um artista, nós imediatamente nos lembramos de outra obra que lembra aquela que nós estamos vendo. No caso do Voltaire, cada um é um indivíduo que prima por uma característica de construção de uma identidade plástica. Mas, mais do que de identidade plástica, ela é alimentada por um pensamento rigoroso. Então, eu acho que quem viu a exposição testemunha isso e muito mais do que eu sou capaz de dizer. Eu escrevi um dos textos do catálogo, outro texto do Paulo Sérgio, e quando o Voltaire me convidou para escrever para o catálogo, não havia exposição, não havia exposição, havia só o título, O Tempo, né? O Tempo entre parênteses. Primeiro era só tempo entre parênteses, depois entrou o O. E aquilo foi o que iniciou a minha, digamos, imaginação para tratar da exposição, quer dizer, essa ideia do tempo. Então, o que me ocorreu era o seguinte: numa exposição, qual é o tempo que você dedica a uma obra? Que tempo é esse? Qual é a qualidade desse tempo? Qual é a duração desse tempo? É a obra que convoca o tempo dela ou você que doa à obra um determinado tempo? Porque não é um tempo, não é utilitário, um tempo instrumentalizado, um tempo que tem uma duração determinada, né? Eu bebo água, tem uma duração determinada. Eu fumo um cigarro, eu pego um ônibus. Mas a obra de arte não tem esse tempo, né? Adiante de uma obra de arte, a gente não tem esse fim do ato, né, que está ali diante dela. Então, isso me deixou assim bastante... começaram a me vir ideias a respeito, né? Porque é uma situação que não raramente se encontra, né? Ou talvez só se encontre diante da arte. Quer dizer, alguma coisa que não tem um tempo regulado, né? Não tem um tempo determinado. E você não acaba, você não exaure aquele tempo. E acho que mesmo depois de sair de diante de uma obra, o tempo permanece, né? O tempo não se esgota na presença da obra, mas o tempo permanece. E então foram essas ideias que foram me surgindo, né, e que deram origem ao texto que trata um pouco dessa questão que me ocorreu. Bom, por outro lado, eu convivo com a obra do Voltaire só algumas décadas, né? E muitas, e 50. E o primeiro texto que eu escrevi assim, para um catálogo foi por Voltaire. Então, eu vou repetir o que o Paulo Sérgio disse, da importância do Voltaire na minha formação como crítico e como curador, porque foi fundamental. E
o modo como o Valtércio, como eu fui aprendendo com o Valtércio, como fui aprendendo uma palavra um pouco, né, esquemática, mas a experiência de estar com o Valtércio e ver a exposição do Valtércio e conversar com o Valtércio, foi me dando também certas noções de tempo e espaço, que são, acho que, as características fundamentais, eu diria, para a construção de uma exposição. Quer dizer, desse lugar onde você experimenta obras no tempo e no espaço. E esse lugar onde não tem uma determinação precisa, né? Você não tem uma indicação precisa do que você vê em primeiro lugar, ou que você vê em segundo lugar, ou a sequência. Então, é um pouco essa surpresa, essa provocação, eu diria, porque essa convivência de décadas que eu tenho com a obra do Valtércio, que é esse tempo, que é um tempo, ou o tempo, não é uma convivência que eu diria estabilizada no tempo, né? Mas é uma convivência, porque se fosse estabilizada eu não estaria provavelmente mais aqui, já teria, né, terminado esse tempo. Mas é uma convivência que exerce a cada momento uma provocação, e então o tempo, né, recomeça, eu diria, né? O tempo da obra recomeça. É a minha surpresa, né, nessa exposição, ver obras que eu via há 40 anos atrás ou mais e encontrar nelas, né, talvez aquele, né, resíduo de um tempo que ficou ainda permanente e que traz ela para a atualidade. Então, acho que essa situação da atualidade, né, do tempo presente, que não tem uma medida certa, né, é o que caracteriza uma exposição de arte, e acho que, acima de tudo, essa exposição do Valtércio. Eu queria acentuar, na realidade, a fala dos dois, mas o que eu acho excepcional na obra do Valtércio é que não só ela se individualiza, mas como, por mais diferente que seja, a gente intui a presença dele, né? Não é um artista eclético que faça coisas de vários modos, individualizadas, mas sem um fio condutor. E isso eu acho fascinante, porque por mais diferente, você reconhece ali a mão dele. Outro aspecto, né, que eu até me dediquei um pouco na apresentação, foi acentuar que Valtércio pertence a uma geração que não teve o conforto de um movimento ao qual se filiasse e se desenvolvesse. Foi um tempo que cada um criou a sua linguagem e que, mais do que tudo, era importante o modo de inserção no mundo e uma reinvenção do tempo, né, do agora. Colocando assim de um modo bem esquemático, mas, por exemplo, no neoconcretismo, né, os objetos esperavam a manipulação do espectador para se constituir. E Bicho, da Lígia Clark, é algo evidente. Outro é um poema do Ferreira Goulart, que é uma base branca com um pequeno cubo que o espectador deve remover e encontra a palavra lembra. A palavra lembra te joga para trás e, no caso, o próprio Ferreira dizia que ele, quando pequeno, no Maranhão, acreditava que embaixo de cada objeto havia o seu nome. Então, de um certo modo, quer dizer, é um gesto poético, evidente, mas há uma crença de que o nome precede o objeto. No caso do Valtércio, ele valoriza muito, né, o objeto por si só, antes de ser nomeado, ao invés de tocar com as mãos as obras, toca-se com os olhos e procura-se manter uma espécie de
existência autônoma e rebelde do objeto. E isso eu acho muito fascinante, assim. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Lauro por ter a oportunidade de realizar essa exposição e agradecer a toda a equipe da casa que teve um esforço descomunal para construir essa exposição. A todos o meu mais profundo agradecimento pela dedicação que todas as pessoas dessa casa tiveram com essa exposição. Eu diria até que essa exposição foi tratada, foi bem-vinda com carinho pela casa para ser realizada. Não por acaso, portanto, a exposição se sente à vontade para poder ser exatamente aquilo que eu imaginei que ela pudesse ser. Não por acaso o tema foi escolhido por mim, foi o tempo, porque quando eu pude perceber a grande quantidade de possibilidades que essa exposição poderia me trazer, eu só pensei no fato de que a relação entre as obras de vários tempos diferentes só poderia estar falando de uma única coisa, do tempo presente. E aí o que eu percebi é que quando nós pensamos no futuro, nós estamos pensando no futuro no presente. Quando nós estamos pensando no passado, nós estamos pensando no passado no presente. Então, o presente acaba sendo o centro nevrálgico de uma poética possível dos momentos que você vai experimentar como espectador. Nesse sentido, a visitação e a formulação de uma exposição dentro de um determinado espaço arquitetônico me propiciou algumas liberdades que um lugar como este, com essas características, me fez pensar a respeito de que esse lugar não era uma galeria, esse lugar não era um museu, esse lugar era uma casa, esse lugar era uma residência. E como toda residência, ela tem ambientes os mais variados possíveis. Então, a ideia de poder estruturar uma visitação onde eu poderia estabelecer um ritmo de relação entre não só as obras, como também entre os vários tipos de ambiente, me fez pensar que eu poderia usar uma ideia de constelação, vamos dizer assim, onde cada ambiente possuísse uma constelação diferente de relações. E não foi por acaso que eu, ao construir a exposição, pude perceber um fato curioso, que era o seguinte: nenhuma das obras dessa exposição, quer dizer, cada uma das obras dessa exposição sabe perfeitamente da existência de todas as outras. E eu percebi que o trabalho continha exatamente esta questão. Ele tratava o tempo todo de como ser uma obra de arte, se livrando do fato de ser uma obra de arte quando ela está no tempo. A obra de arte meio que se liberta do tempo. E essa liberdade da obra de arte em relação ao tempo que ela sugere foi uma questão que me veio à mente o tempo todo nessa exposição. Daí o fato de eu ter utilizado a palavra tempo, porque eu certamente tinha certeza de que não seria uma exposição cronológica, porque eu nunca trabalhei de uma forma a um trabalho ser depois do outro. Eu sempre trabalhei como se cada trabalho fosse uma intensidade própria do seu próprio momento. Então, cada objeto teria, como o Paulo Sérgio falou, uma espécie de uma individualidade em relação à relação dele com os outros, não é? E isso me trouxe a questão do tempo, não cronologicamente. E eu comecei a pensar que talvez a exposição pudesse estar focada num fato que é o seguinte: aqui o tempo é material de trabalho. Aqui o trabalho não está submetido à ideia de tempo. Aqui o trabalho trata da questão do tempo. Aqui ele opera na questão do tempo, na questão da duração, na questão do envolvimento do espectador com o momento em que ele está experimentando aquele objeto.
foi nesse sentido que eu pensei nessa exposição. E me veio a ideia de uma antiga história, de uma história grega, onde os gregos tinham uma característica muito interessante. Eles davam aos deuses os mesmos defeitos dos seres humanos, né? Então, e uma história que eu gosto muito em relação a isso é que o deus da impaciência vira-se para o deus do tempo e pergunta: olha, eu não aguento mais o tempo, eu gostaria que você parasse o tempo. E o deus do tempo diz: você quer que eu pare o tempo? Ele diz: eu quero, por favor, pare o tempo. Aí o deus do tempo diz: tudo bem, eu paro o tempo. E parou o tempo. Aí virou-se para o deus da impaciência e disse o seguinte: agora eu quero que você me diga por quanto tempo eu devo parar o tempo. Eu acho que essa reverberação da ideia da palavra tempo nessa história me mostra que é possível construir uma poética de partes que são dependentes e independentes ao mesmo tempo. Que é possível construir uma visitação onde o ritmo da visitação e o ritmo das relações estivessem presentes. Eu, não por acaso, preferi colocar como crédito da exposição que eu não tinha sido o curador da exposição. Eu acho que um curador não poderia ser capaz de fazer ou de operar dessa maneira nesse material, né? E aí eu disse, eu preferi que estivesse escrito no catálogo concepção da exposição, porque eu ainda via como sendo uma prerrogativa do artista trabalhar na exposição de sua própria obra. Isto é, eu acho que o trabalho não termina quando você finaliza um objeto. O trabalho continua o tempo todo. Não só continua o tempo todo numa exposição, como continua no próximo trabalho, que continuará no próximo trabalho, que continuará no próximo trabalho. É essa ideia, dessa vitalidade, dessa operação dinâmica, que eu chamaria de uma poética possível, que estaria representada numa exposição como essa. É mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Eu queria agradecer também a presença luxuosa desses dois queridos amigos que estão comigo no trabalho há muitos anos, e eu devo dizer a mesma coisa. Eu aprendi também muitíssimo com eles. São duas pessoas muito queridas e a autoridade que eles têm para falar do trabalho é invejosa. Eu tenho inveja do que eles pensam a respeito do meu trabalho. Agradeço a vocês todos. Muito obrigado.